am I crazy? Olá, internautas, sejam bem-vindos. Meu nome é Pamela Sampaio, ao meu lado, pai Davi Veronese, o nosso comentarista. E sem mais delongas, vamos para o nosso primeiro papo, um assunto muito comentado, um assunto muito criticado, muito perseguido. E é dele que eu estou falando, do Bispo Edir Macedo e da Igreja Universal. E nossa primeira pergunta vai: Davi Veronese, o que você acha sobre as práticas de manipulações psicológicas do Bispo Edir Macedo? Bom, olá internautas, é um prazer estar participando desse programa ao lado de Pamela Sampaio, levando não só ao público umbandista, como religioso ou pessoas que se interessam por assuntos assim, um programa do melhor conteúdo, da melhor qualidade possível. Em relação à Igreja Universal e ao Bispo Edir Macedo, eu ficaria horas e horas falando, porque nós acompanhamos muito essas coisas, né? Em relação às práticas de tortura psicológica, ou de pressão psicológica, ou de artimanhas psicológicas que o Bispo Edir Macedo utiliza na Igreja Universal e até os bispos que o acompanham, é uma coisa gritante. As pessoas que não veem isso é porque não quer ver, né? E o pior cego é o que não quer enxergar. Então, eu observei alguns cultos da Igreja Universal, principalmente do Bispo Edir Macedo, tanto em Del Castillo, lá no Rio de Janeiro, como em Santo Amaro, em São Paulo, na Avenida João Dias, né? Onde o bispo colocava uma rigidez o lance da fé racional, né? Então, se você tem fé, você consegue; se não tem fé, você não consegue. O lance do sacrifício da Fogueira Santa de Israel é uma coisa que deixa abismado. O ser humano tem um pouco de... Isso tudo dirigido pelo Bispo Edir Macedo, onde ele coloca que se você sacrificar, Deus vai te dar em dobro. Se você sacrificar, Deus vai te ajudar. Se você não sacrificar... A mesma coisa de alguns objetos que eles falam que é sagrados, né? Que você pode ter contato diretamente com Deus, né? Eu ouvi histórias assim. Eu acho que vai mais profundo, sabe, Pamela? Por exemplo, uns 2, 3 dias atrás eu estava na internet e vi que o Bispo Edir Macedo, ele fez uma proposta aos seus fiéis para que os homens não casassem com mulheres mais velhas, que as mulheres não casassem com homens mais velhos e que não houvesse mistura de etnias, ou seja, isso é um absurdo. Que o negro casasse com um negro, o branco casasse com um branco. A priori, parece racismo, mas o que ele quer dizer é que sofrem muito preconceito, que sofreriam preconceito, quer livrar os seus obreiros, seus pastores, bispos, infiéis de preconceito. E seria a melhor opção, branco casar com branco, negro com negro. Isso, na minha opinião, é um apartheid religioso, uma coisa terrível. Então, sobre as práticas de terrorismo psicológico, pressão psicológica do Bispo Edir Macedo, falaria horas daquela... O que eu acredito que é um grande profissional da fé, um mercantilista da fé, de uma inteligência que eu comparo com Hitler, né? Eu acho que a inteligência de Edir Macedo é igual à inteligência de Hitler. Tentando dominar o mundo com pressão política, com ideologia política, e outro com ideologia religiosa. Mas a inteligência é a mesma, são dois homens sagazes, são dois homens perspicazes, e infelizmente com negativo. E a sua opinião é sua ou também é da Umbanda junto? Qual é a posição da Umbanda durante esse fato, durante essas coisas que acontecem na Igreja Universal e pelo Bispo Edir Macedo? Olha, o que eu posso dizer em relação à opinião da Umbanda é que a Umbanda tem uma opinião, o Pai Davi tem uma opinião própria por ter personalidade. A Umbanda tem a opinião de que todas as religiões, independente qual seja ela, que transforme o ser humano em uma pessoa melhor, essa religião é uma via evolutiva. Então é uma via evolutiva do Criador. A Umbanda não acredita ser a religião predestinada, mas todas as religiões são via evolutivas. Essa é a opinião da Umbanda. Agora, dos umbandistas, é interessante perguntar a cada um deles. A minha opinião é
que há uma pressão psicológica feita por esse senhor Edir Macedo. Há um vídeo antigo na internet, que depois no outro bloco que nós viermos, eu vou trazer esse vídeo, até o endereço dele no YouTube, que é uma gravação antiga, que mostra o próprio Bispo Edir Macedo ensinando técnicas de pedir dinheiro, de subornar e de ludibriar as pessoas. Então, assim, ele tirando sarro dos fiéis. O Daldesse. Ele todo sentado ali levando. Jogando futebol. É terrível. Então, a minha opinião, eu comparo Edir Macedo com um Hitler religioso, né? Ah, mas Hitler é o que está fazendo, é o holocausto das minorias, né? Então, enquanto Hitler fez o holocausto físico nas câmaras de gás, os campos de concentração, o que Edir Macedo faz é o holocausto moral das minorias homossexuais, agora das minorias de etnia, porque isso é um absurdo, e também das minorias religiosas. Então essa é a minha opinião, a opinião do Davi, não a opinião da Umbanda. Na Umbanda que todas as religiões são evolutivas. E também o Bispo Edir Macedo, na Igreja Universal, fala que para você, internauta, adquirir a cura, você precisa adquirir a rosa milagrosa, a água benta, que com uma gota somente você cura todas as suas enfermidades, e também a pedra, né? A pedra da tumba. E na Umbanda, como você adquire essa cura? Você precisa ter uma água benta, você precisa ter uma rosa, você precisa ficar horas numa fila esperando uma oração do bispo, de qualquer padre, de qualquer pastor lá dentro. Como que é a Umbanda? Como os internautas conseguem essa cura? Uma pergunta interessante em relação a adquirir algum objeto, alguma coisa? A Umbanda trabalha com objetos variados, amuletos, talismãs, patuás. A Umbanda trabalha com esse tipo de instrumentos magísticos, mas a Umbanda entende também que não há subterfúgios para a fé. Então, a Umbanda crê que não há subterfúgios para a fé. Se eu não tenho condições de adquirir nenhum objeto, de confeccioná-los, a minha prece sentida me levará à cura ou me levará à graça que eu quero alcançar. E não há necessidade de pagar. Agora, em relação a pagar, o que a Igreja Universal faz, na verdade, não é cobrar pelas coisas, né? A gente tem que ser honesto, a gente não está aqui para enganar ninguém. Então eles não cobram R$10 pela rosa, mas pedem uma oferta simbólica pela rosa, que é uma venda. Fica sem graça. É uma venda. Olha, Pamela, eu vou ser muito honesto. Se Jesus estivesse encarnado, ele faria o mesmo que fez no templo com os vendilhões. Ele expulsaria todos do templo de Deus. Porque a venda da fé, a venda com esses subterfúgios de cura dentro da Igreja Universal e algumas outras denominações que seguem o exemplo da Igreja Universal, é explícito. Então a rosa milagrosa, isso, aquilo, outro, que é uma cópia, que eu acho que você, não sei se vai ter, vamos tocar nesse assunto depois, mas é uma grande cópia da Umbanda. Eu acho que isso vai ser abordado mais para frente. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: são vendilhões do tempo, a venda de fé, são mercantilistas da fé, é mercado, não há dúvidas quanto a isso. Eu passei muito tempo observando essas coisas, acompanhando essas coisas, entrevistando pessoas que participaram dos seus cultos, suas reuniões, seus congressos, e todas que conseguiram se libertar dessa frequência assídua à Igreja Universal do Reino de Deus, deixam claro que é uma venda da fé, é uma brincadeira com as pessoas, é um mercantilismo. E eu, como umbandista, chego a dizer, quem sabe esses bispos, pastores, não são a reencarnação dos mesmos vendilhões que Jesus expulsou às chicotadas e aos berros lá no Novo Testamento. Obrigada. E Pai Davi Veronese, uma pergunta que está aí correndo pela internet, um assunto também. O que a sua opinião sobre que a Igreja Universal simplesmente copia a Umbanda? O que você acha? Copia ou tira só proveito disso? Isso é uma pergunta maravilhosa e intrigante ao mesmo tempo. Pamela, a minha opinião é que o senhor Bispo Edir Macedo, antes de fundar a Igreja Universal do Reino de Deus,
É claro que ele fundou uma igreja antes com seu cunhado, o missionário R.R. Soares. Mas antes de tudo isso, da sua pseudo-conversão religiosa ao protestantismo, ele aprendeu os pés do preto velho. Ele fez um laboratório no terreiro de Umbanda para poder fundar a sua igreja. Cópia descarada, né? Cópia descarada, mal feita. Dentro da Igreja Universal, eles comercializam objetos ou elementos ou material que se utiliza na Umbanda. Então, hoje a Igreja Universal utiliza terminologias umbandistas, termos que eram usados pela religião Umbanda. Sessão do descarrego na Igreja Universal, isso acho que todo internauta acompanha isso pela televisão. Da onde provém essa terminologia? É usual na Umbanda. O descarrego é de Umbanda, o descarrego de pipoca de orixá Ubabaré, o descarrego com ervas, o descarrego... Então, se for comparar, tem uma semelhança. Então, assim, semelhança não, pura cópia. A Igreja Universal incapaz de criar coisas novas, na minha opinião, o que o bispo Edir Macedo e os seus demais bispos têm é uma falta de criatividade tremenda. Não há criatividade. Não há criatividade. Dá copiar, né? Porque a sessão de descarrega da Umbanda. Vale de Sal Grosso. Sal Grosso é um elemento de Umbanda. Esses dias eu estava assistindo eu acompanho, estava assistindo uma chamada da igreja e agora estão vendendo as ervas sagradas, a arruda, né? Então, da onde vem a arruda? Onde se utiliza a arruda? Senão na Umbanda. Então, o passe de luz. Da onde a igreja evangélica usou isso nos anais da história? Eu nunca vi a Assembleia de Deus, ou a Congregação Cristã, ou qualquer outra denominação evangélica, utilizar os termos sessão de descarrego, usar sal grosso, usar arruda, usar guiné, usar alecrim, usar água fluidificada. Isso tudo vem da Umbanda. E principalmente usar o passe de luz. O passe é um termo utilizado pelo kardecismo, pelo espiritismo codificado por Allan Kardec, e é uma prática, né, kardecista, que a Umbanda, por receber influência espírita, também utiliza-se em suas sessões, tanto passe magnético quanto passe energético. Então a cópia da Igreja Universal se dá não só nas terminologias umbandistas, mas nas práticas propriamente ditas, nos rituais de Umbanda. Lá eles só não fazem oferendas, né? E ainda dizem que a Umbanda faz oferenda de animais, que a Umbanda cobra pelos trabalhos, e os umbandistas sabem que isso não é verdade. Na Umbanda não há sacrifício animal, na Umbanda não se cobra dinheiro por nenhum trabalho, não se faz amarração. A Umbanda é religião, portanto só faz o bem. Quem disse isso foi um médium maravilhoso, o senhor Alexandre Comino. Então, para encerrar esse assunto todo de cópia, a Igreja Universal vai continuar copiando a Umbanda e perseguindo a Umbanda ao mesmo tempo. Quem não tem criatividade, Pâmela, copia. E a cópia deles é muito barata, uma cópia que fica muito longe da veracidade umbandista. E para concluir mesmo, de verdade, esse assunto de cópia, também me deixa estarrecido, né? Me deixa profundamente triste isso. Como é que uma igreja se presta a perseguir uma religião que é tido como minoria, né, no Brasil, e mesmo assim copia seus rituais. Mas o senhor Edir Macedo, sem medo de falar, ele aprendeu nos pés do preto velho. Ele teve consulta com Exu para poder reverter os rituais umbandistas e maquiá-los dentro da sua seita neopentecostal. O problema de tudo isso é que pegou fundamentos umbandistas e mistérios umbandistas e abriu-os de maneira errada, cobrando, fazendo jogo psicológico, envolvendo dinheiro e ao mesmo tempo não dando às pessoas livre-arbítrio. Porque assim, ou dá ou desce. É isso que ele falou naquele vídeo antigo que foi apresentado pela Rede Globo de televisão. Então, eles vão continuar copiando-nos. Seria um prazer se eles nos copiassem e nos dessem os direitos autorais, né? Ó, a rosa ungida está sendo vendida aqui, mas a gente copiou da Umbanda. O sal grosso que vocês vão levar para casa de vocês, mas é da Umbanda. Ó, a ruda aqui, que é erva poderosa, mas a gente trouxe da Umbanda. Mas eles não têm coragem de fazer isso. Certo, né? Ó, a gente faz tudo aqui na igreja, mas veio da Umbanda. Copiamos da Umbanda. Então,
simplesmente a Igreja Universal, o Bispo de Macedo, persegue, copia, tira proveito sim da nossa Umbanda. E Davi Veronese, todas as igrejas, né, todas as religiões, sem excesso, Candomblé, a Umbanda, a Igreja Católica, recebe contribuição, elas recebem doação. Só que a Igreja Universal vai além do que vender cura e assegurar que Deus dará recompensa àqueles de mão aberta. Por exemplo, assim, se um fiel chegar na Igreja Universal e não dar o dízimo, né? Não comprar a sua rosa, não comprar a sua água milagrosa, ele não vai ter recompensa, ele não vai ter cura, ele não vai ser feliz. Então ele assegura que se o fiel não comprar, não ficar na Igreja Universal, ele não vai ter cura, não vai ter recompensa nenhuma. E em 2003, a igreja faturou 735 milhões e ficou na lista de empresas privadas mais rentáveis do Brasil. Davi Veronese, o que você acha sobre a lavagem de dinheiro na cara dura dos fiéis? Porque é na cara dura. Esse assunto dá pano para manga, não? Em relação às contribuições para as religiões, isso é um ato nobre. Porque assim, como que uma religião ou uma denominação vai manter seu templo, a sua estrutura, pagar seu aluguel, água, luz? Então, é legítimo que recebam contribuições dos fiéis, né? As igrejas cristãs prezam pelo dízimo, que é algo lá mais judaico do que cristão, na verdade. Jesus nunca nem ensinou o dízimo, né? Agora, uma coisa é a contribuição, outra coisa é realizar de uma maneira escancarada, de uma maneira forçosa a contribuição, né? Se você não contribuir, você não vai receber. Se você não contribuir, você... Agora, tem um outro ponto também, que eu quero deixar claro, que o que leva o ser humano a entregar o seu carro, tudo que você tem, o seu apartamento, tudo que construiu para a igreja, um sacrifício a Deus, esperando receber em dobro. Então eu vejo um pouco de ganância nas pessoas. Agora, culpar só as pessoas pela ganância também não seria correto. O ensino religioso é fraco. Então, a Igreja Universal preza pelo sacrifício, pela cópia dos rituais de Umbanda, por dinheiro, por sacrifício sempre em grana, em bens materiais, que Deus vai devolver em dobro. Não se vê pregações do Evangelho do Cristo, como amar os inimigos, orar pelos que vos odeiam, que vos injuriam, né? E eu quero deixar claro aqui, antes de continuar na questão contribuições, que eu não estou perseguindo a Igreja Universal, eu estou me defendendo, porque a Umbanda apanha da Igreja Universal desde sempre. Perseguir é o que ele fala. Agora, eu tenho que defender. Se muitos umbandistas têm medo de se colocar contra o Edir Macedo e contra a Igreja Universal e essas outras denominações que nos perseguem, eu não tenho esse medo. Eu não estou aqui perseguindo a igreja, porque eu não tenho poder para isso. Nosso programa vai para o YouTube. Né? É para os internautas. Eles estão dominando a mídia. Então, nós não estamos perseguindo eles e nem julgando-os. Estamos mostrando fatos, dando a nossa opinião. Em relação às contribuições, eu já disse, Pamela, eu repito, o pior cego que não quer enxergar está aí. São milhões. Né? O Edir Macedo não é o bispo, o pastor da Igreja Universal, ele é o dono. É uma empresa. É uma empresa. Falcatruas da Igreja Universal é só pesquisar na internet, buscar arquivos de emissoras de televisão, e você vai enxergar. Né? Ele ensinando pedir dinheiro, lavagem de dinheiro, prisão, estelionatário, processos, ele foi preso. É terrível, é tudo em torno de dinheiro. Ao mesmo tempo você acha que dá dó dos fiéis, né? Mas ao mesmo tempo não, né? Porque pensa assim, tá na cara dos fiéis isso, né? Tem vários meios de acesso para ver que a Igreja Universal tá ali aproveitando dos fiéis o dinheiro digno, que até aqueles fiéis que às vezes vai comprar um pão, vai comprar uma fralda pro filho, tem que ofertar na igreja, tem que comprar a cura, né? Às vezes ao mesmo tempo dá dó, mas ao mesmo tempo tá na cara, meu. Olha isso. Pamela, eu acredito assim,
Porque às vezes falta pessoas de coragem, como nós dois, para alertar. Então nós dois estamos tendo coragem de vir falar, pessoal, vamos estudar, pessoal, vamos abrir os olhos, vamos perceber. Eles estão copiando outra religião, eles estão perseguindo, eles estão ludibriando, eles estão tudo em torno de dinheiro. Toda a pregação é mercantilista. A maior maldição teológica, religiosa, doutrinária do século é a teologia da prosperidade. Não é? É a teologia da prosperidade. Então veja bem, Pamela, será que esse fiel realmente tem culpa? Alguns são ambiciosos mesmo, né? São movidos pela ambição, quero dinheiro, quero poder, quero prestígio. Outros sofrem esse terrorismo psicológico. Então é uma coisa que eu não consigo ter opinião se são culpados ou não. Existem os ambiciosos, que estão lá porque querem grana. Então o mais fácil é achar que Deus vai dar de mão aberta. Foi essa a pergunta que você me fez. Deus vai dar de mão aberta. A Igreja Universal nos copia tanto, mas assim, eu fico rezando a Deus e aos sagrados orixás, por que eles não nos copiam? Por que não copiam banda na lei da reencarnação? Copia a gente na lei da reencarnação, ensina a lei da reencarnação para as pessoas. Para copiar, copia certo, ensina a lei do merecimento. Nem todo mundo vai ficar rico, porque não merece as riquezas desse mundo, não é? Porque em outras encarnações cometeram excessos com a riqueza, e a prova, a maneira que Deus dá a esses espíritos de se depurarem e evoluírem é sendo pobres, sendo privados das coisas, porque não deram valor quando Deus quis assim. Então, se a Igreja Universal ensinasse a lei da reencarnação, a lei do merecimento, a lei de ação e reação, quem sabe os fiéis não seriam enganados ou tragados por essa teologia da prosperidade. Grana, dinheiro, mercantilismo, é tudo isso que a Igreja Universal está envolvida, processos, denúncias, está tudo aí para todo mundo ver. É por isso que fala, né? O estudo leva ao sucesso. O estudo leva ao sucesso, não só o sucesso de você ter dinheiro, o sucesso de você não ser enganado, você não ser manipulado, porque se você conhece, como você vai ser enganado, né? Já já a gente volta com mais um assunto sobre a Igreja Universal. Olá, internautas, voltamos aí com nossos assuntos polêmicos. Agora vamos falar sobre as manifestações de espíritos na Igreja Universal, onde os pastores relatam ser Exus, relatam ser pombagiras, relatam ser espíritos da Umbanda. Davi Veronese, o que você acha sobre essas manifestações? São manifestações mesmo? São Exus, como esses espíritos se referem? Como os pastores falam que são? Qual a sua explicação sobre isso? Bom, demônios, né? Primeiramente, deixar claro o que é Exu e Pombagira. Então, Exu e Pombagira para a Umbanda são espíritos humanos, como eu e você, que erraram, que acertaram durante a sua encarnação, porém, contraíram débitos com a espiritualidade e, infelizmente, foram para os lugares inferiores no astral. Esses espíritos, alguns desses espíritos realmente trilharam caminhos trevosos, de malignidade, de magia negra. Em algum momento foram despertados pela lei maior, que é a própria lei divina, e começaram a trabalhar como Exu e Pombagira. Então Exu rege o vigor, Pombagira rege o estímulo. São espíritos que, servindo a lei, auxiliam na evolução. Eu ouvi uma frase uma vez de um sacerdote de Umbanda, que quando eu falo a frase que não é minha, eu tenho que citar o nome. O nome dele é Pai Rodrigo Queiroz. Ele disse que Exu é a mão esquerda de Deus. E é verdade. Então, Exu e Pombagira servem a lei, por conseguinte, servem a Deus. São espíritos humanos que erraram e acertaram e hoje, nas trevas, trabalham a serviço do bem. Aquela música do cantor Jorge Versilo, tem uma música do Jorge Versilo, cantor de MPB, que eu gosto, que ele diz que Exu e o Batman
são iguais, né? O Exu e o Batman rondam as trevas a serviço da luz, rondam as trevas a serviço do bem. Então o Exu é o policial do astral, Exu é agente cósmico da lei, Exu é companheiro, Pombagira rege o estímulo, rege o desejo. Então isso é Exu e isso é Pombagira. Mais assuntos tem que estudar mais, que aqui não dá tempo da gente... Uma hora a gente fala desse assunto polêmico, né? A esquerda, na Umbanda, Exu, Pombagira, Exu Mirim. Mas não são demônios, né? Não são demônios. Começa deixando claro, Exu e Pombagira não são demônios, não fazem o mal. Polarizados atuam para o bem. Né? E aqueles que manifestam nos corpos das pessoas lá são obsessores das trevas? Pode se referir assim? Então, Pamela... São eguns, né? Como a Umbanda diz, se trata de eguns. Eguns são espíritos, né? Agora, o que acontece lá é tudo menos Exu e Pombagira. Exu e Pombagira tem muito mais o que fazer do que ficar dando show em igreja, né, mercantilista. Exu e Pombagira tem um monte de coisas para fazer no astral e em favor dos encarnados que fazendo show. Aquilo é um show, né? Onde um espírito, ou não sei, a minha opinião, não tenho medo de ser processado pela Igreja Universal, não tenho medo de ser perseguido, não tenho medo de nada disso. Estou aqui em favor da verdade, defendendo a minha religião e defendendo uma classe de pessoas trabalhadoras, honestas, imbuídas com a caridade, comprometidas ao serviço ao próximo. Eu estou para defender você, umbandista, e a nossa religião de Umbanda, que cansou de apanhar, de ser perseguido. Ao mesmo tempo, essa perseguição não me deixa triste, porque nós incomodamos. Porque eles cobram, e o que eles cobram nós damos de graça. O que manifesta lá, ou é mentira, é uma farsa, ou são espíritos de quinta categoria que, perseguindo os próprios espíritos para perseguirem a Umbanda, fingem serem um Exu Tranca-Rua, um Exu do Lodo, uma Pombagira Maria Padilha, né? Fingem ser espíritos. São obsessores, são espíritos trevosos que, como são mentirosos, utilizam-se dos nomes sagrados de Exu e Pombagira. E isso enganam-se muitas pessoas. Outras vezes é um show, um simples show para chamar a atenção e aquela comédia toda. Como é seu nome? Tranca-rua, o que você quer fazer? Destruir. Isso está aí para todo mundo ver. Ou é show ou um espírito menos evoluído que está se manifestando lá. Mas jamais Exu e Pombagira. E também a Igreja Universal, né, o próprio Bispo de Macedo já confirmou isso, que esses demônios, né, que falam que é da Umbanda, que na Umbanda em si a gente cultua demônios, a gente cultua espíritos das trevas, a gente cultua coisa ruim, magia negra, coisas que eles nem sabem o que são, né, não tem nem ideia. E o que realmente, Davi Veronese, que na Umbanda cultua? Maravilha! Primeiramente, são duas coisas que se cultuam na Umbanda. Primeiro, a Deus, que é o Criador de todas as coisas, e as suas manifestações. Então, cultua-se Deus e as suas manifestações. A manifestação divina, que são os sagrados orixás, os tronos de Deus, as divindades do Criador, forças da natureza que regem a evolução dos seres. Segunda coisa, se cultua a caridade. Então, se cultua o mais pobre, se cultua o mais necessitado, se cultua as humanidades, o que eu tenho de humano, se cultua a necessidade dos outros. Na Umbanda não se pergunta qual a sua religião antes de ajudar a pessoa, se é batizado umbandista ou não, se pergunta o que eu posso fazer para lhe ajudar. Então são essas duas coisas que se cultuam na Umbanda: a Deus nas manifestações divina e espiritual, e a caridade na manifestação humana, do mais pobre, do mais necessitado. E é isso que se cultua na Umbanda. As manifestações são os orixás, né? As manifestações que eu digo são as manifestações de Deus. Então, a manifestação de Deus, amor, é o que nós cultuamos. A manifestação conhecimento, que vem de Deus, nós cultuamos. A manifestação justiça, que vem de Deus, nós cultuamos. E também lá na Igreja Universal falam que tem exorcismo, né? Para tirar o demônio até onde não tem, né? Isso que é engraçado. E se num terreiro de Umbanda, Davi Veronese, um obsessor das trevas aparecer, como ele é tratado? Terá exorcismo mesmo, igual na Igreja Universal? Ou ele é tratado como um outro? Primeiramente, Pamela, antes de falar sobre isso, tem um trecho do Evangelho
que o Mestre Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Nós, umbandistas, os espíritos, interpretamos bem, nós não cremos na personificação do diabo, Satanás. Não há uma crença nisso. Há uma crença em maus espíritos que infelizmente se desviaram da luz, vivem nas trevas, a serviço das trevas, mas que um dia podem ser resgatados. Agora, uma igreja que diz que o diabo é o pai da mentira, entrevista um pseudo-demônio que diz que é um demônio e acredita no que aquele demônio fala, é um contrassenso. Poxa, se o demônio é mentiroso, eu estou dando trela ao que o demônio fala. Então é um grande paradoxo, um grande contrassenso que é cometido. Em relação a exorcismo na Umbanda não há exorcismo, na Umbanda não há expulsão de demônios. A Umbanda pratica caridade em todas as suas formas. São a multipluralidades de formas de praticar caridades. Então, assim, o que acontece na Umbanda quando há manifestação de um espírito menos evoluído, que nós chamamos de obsessores, trata-se esse espírito como se trataria um espírito de mais alta evolução. O respeito vai desde os consulentes até o sacerdote. Vai desde o espírito menos evoluído até o mais evoluído. Nós respeitamos a todos. O Caboclo das Sete Encruzilhadas, quando anunciou a religião de Umbanda em 1908, através de Zébio de Moraes, ele disse que a nenhum espírito nós negaremos comunicação. A nenhum deles. Com os menos evoluídos, nós ensinaremos. Aos menos evoluídos, nós ensinaremos. E com os mais evoluídos, aprenderemos. Então, o que é feito? A diferença é que, enquanto a Igreja Universal expulsa esses demônios, a Umbanda os acolhe. Então, essa é a diferença os da acolhe, Igreja Universal. Os acolhe no intuito de não colaborar com suas ações maléficas. Não passar a mão na cabeça, mas os acolhe para encaminhá-los para a luz. Para apresentá-los o Evangelho de Jesus verdadeiramente. Para mostrar que a luz é superior às trevas. Que há muita alegria em viver a verdade. Então, enquanto eles expulsam, nós acolhemos. Não ficar fazendo joguinho de perguntas, né? Não há o que ficar perguntando o que você vai fazer aqui, o que você quer fazer. Irmão, aceita a luz. Você está sofrendo, né? Quantas coisas maravilhosas acontecem na Umbanda, porque nós tratamos lá do encarnado e do desencarnado. Porque às vezes chega um consulente na Umbanda, com a vida toda bloqueada, toda amarrada, cheia de dificuldades, que o problema é inteiramente dela. Por quê? A pessoa chega lá com um problema, não dou certo no meu serviço, não dou certo no amor e não dou certo com a minha família. Aí nós vamos observar isso, tanto os sacerdotes, quanto os auxiliares e os guias espirituais, e percebe que é uma pessoa extremamente invejosa, extremamente ciumenta, egocêntrica, ambiciosa. É óbvio que ela não vai dar certo. Controladora, não vai dar certo mesmo no serviço, na família e na vida amorosa. Ou então essa pessoa chega e percebe-se que é algum espírito inimigo, antagonista, que está perseguindo essa pessoa. Então nós vamos tratar do encarnado e do desencarnado. Não é expulsar esse desencarnado. É mostrar para esse desencarnado que aquela pessoa não é dela. É mostrar para esse desencarnado que há um outro caminho, que há um outro rumo. Né? E quando nós tratamos do encarnado e não conseguimos tratar do desencarnado, é uma tristeza geral na Umbanda. Nós queremos salvar, porque salvar não é a palavra certa, porque a Umbanda não é salvacionista. A diferença entre a Umbanda e a Igreja Universal, que eu não estou dizendo que a Umbanda é superior à Igreja Universal, que eles pregam uma metodologia ou uma ideologia de conversão. A Umbanda não está aqui para converter pessoas, está aqui para transformar pessoas. Então eles trabalham com salvacionismo, nós trabalhamos com transformação. Eles trabalham com conversionismo, nós trabalhamos com transformação. Então transformar-se é superior do que converter-se. Então nós queremos transformar os encarnados e transformar os desencarnados em seres de luz, em seres que valem a pena, em membros produtivos e respeitados na sociedade, em bons maridos, em bons filhos, em bons trabalhadores, em servos de Deus, em louvadores dos orixás, aqueles que estendem a mão para ajudar sem esperar nada em troca. Então, internautas, é isso. Mas antes de acabar, vamos ouvir o nosso pai da Viveronese, que vem com uma mensagem muito bonita, com muito amor, muito carinho pelos internautas que estão nos assistindo. Muito obrigado, Pamela. Foi um prazer
participar desse primeiro programa Papo de Umbanda. Foi um papo bem agradável. Um papo que, na verdade... bem comentado. Polêmico, deixa a gente um tanto quanto extravasa alguns sentimentos, né? O que eu quero dizer para encerrar esse programa é simples, é a respeito da santa pobreza. Eu não sei qual é esse Jesus das riquezas, esse Jesus de tanta glória, que vem sendo pregado pela Igreja Universal no decorrer dessas décadas de existência. Jesus, ele nasceu numa simples manjedoura, com seus pais pobres, viveu uma infância de pobreza, uma profissão considerada de pobre, porém muito honesta, e quando desencarnou, quando veio a morte de Jesus, nem um túmulo próprio a família tinha. Precisou ser enterrado em um jazigo de empréstimo. Então, José de Arimateia emprestou o túmulo para Jesus descansar seu corpo morto. E o próprio Jesus disse que as aves têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, e o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Jesus disse que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus convidou o jovem rico a abandonar tudo o que ele tinha, vender tudo que era dele, dar aos pobres e depois segui-lo. Jesus sempre se opôs à ostentação, ao materialismo. Nunca foi condizente com o mercantilismo religioso. Esse Jesus não pode ter mudado. O Jesus que prezou a espiritualidade acima das coisas materiais não pode ter mudado em 2000 anos e agora começar a ensinar uma teologia da prosperidade. Então eu fico com Jesus do simples e com dos humildes, porque ele pediu para ser simples e humilde. Eu fico com Jesus que teve um túmulo emprestado para morrer, que foi pobre. Isso não quer dizer que nós não podemos ter bens materiais, mas buscai primeiro as coisas de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão dadas por acréscimo. O que nós precisamos é do necessário. O supérfluo passa, acaba, né? Então nós temos um grande carro, com uma grande casa, com muito dinheiro, mas a paz nos falta. Jesus ainda disse uma parábola, para não ajuntar tesouros na terra, aonde o ladrão rouba e a traça corrói, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem o ladrão assalta, nem a traça corrói. Aonde estiver o seu coração, está o seu tesouro. Então, meu coração está nas coisas do Espírito, na espiritualidade. Então, ao invés de eu ficar com o exemplo de Hitler, com o exemplo de Edir Macedo, com o exemplo de tantos homens desse gabarito negativo, eu fico com São Francisco de Assis. Eu fico com Madre Teresa de Calcutá. Eu fico com Zélio de Moraes. Eu fico com Chico Xavier. Eu fico com o Pai Francisco de Aruanda, que é o preto velho que me acompanha. A simplicidade, a humildade. Os que são ricos, os internautas que têm posses de grana, não precisam se sentir inferiores também. Saibam usar o dinheiro. Uma vez eu ouvi de Pai Francisco de Aruanda, nosso querido preto velho, que ele disse que o rico, que tem bastante dinheiro, ele precisa usar seu dinheiro como sementes. Fazer esse dinheiro ser como sementes. Plantar esse dinheiro. Investir esse dinheiro em pessoas, em humanidades, em causas nobres. Então há uma diferença entre a santa pobreza, que existe mesmo onde há prosperidade material, da santa ostentação, do santo mercantilismo, de usar a fé como mercadoria. Nós vamos continuar acreditando que a perseguição não vai parar, a Umbanda vai continuar sendo perseguida, mas há uma voz em defesa da Umbanda. Eu estou em defesa da Umbanda, eu sei que há muitos umbandistas sérios, comprometidos em defender a nossa doutrina. Nós não cultuamos demônios. Umbanda é Umbanda. Umbanda não é espiritismo, Umbanda não é candomblé, Umbanda não é catimbó, Umbanda não é macumba, Umbanda não é feitiçaria. Umbanda é Umbanda. Cada religião é uma via evolutiva. O candomblé é uma religião, o espiritismo é outra religião. Todas elas com seus princípios espirituais, evoluindo o ser humano, levando as pessoas a um contato com o Ser Supremo.
mas não podem confundir as religiões. Então, quando forem falar de religiões, pesquisem, procurem saber de fato qual é a história da Umbanda, seus fundamentos, sua doutrina, antes de levantar contra nós falsos testemunhos. Deixo um abraço forte a todos os internautas. Eu espero que o nosso programa seja melhor. Eu peço desculpas se houve alguma falha. Nosso primeiro programa, né? Somos marinheiros de primeira viagem. Agradecer aos nossos produtores aí que estão fazendo a diferença junto conosco, nessa nossa missão, nesse nosso propósito. Um abraço fraterno, um beijo carinhoso, muito axé e luz. E no próximo programa que a Pâmela vai passar o recado, que eu já estou sabendo, quem vai escolher o tema os internautas. Estou ansioso, não vejo a hora de vocês escolherem aí o que nós vamos debater em nosso próximo programa. Quero me preparar, quero estudar e vim aqui passar o melhor para vocês. Axé e luz, muito obrigado. Então é isso, internautas. Ouvimos o pai Davi Veronese. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Foi feito com muito amor, muito carinho. Então, como vocês ouviram, internautas, que o próximo tema do nosso programa é você aí que escolhe. Então, deixa os seus comentários lá, tá? Obrigada e até o próximo programa. Só fazer um adendo. O nosso e-mail para perguntas, críticas e opiniões e até para mandar a sugestão do tema do próximo programa é programa-papo-de-umbanda@outlook.com. programa-papo-de-umbanda@outlook.com. A página do Facebook, Programa Papo de Umbanda. Você curte, compartilha e deixa lá a sugestão do tema para o nosso próximo programa. E se inscreva aí no canal do YouTube e deixa até na descrição do vídeo aí o tema que você quer que nós iremos trazer, nós possamos trazer no próximo programa. Para você não esquecer, tá aí na descrição do vídeo, nosso produtor Marcos Luiz e a nossa produtora Luísa Medeiros vão deixar aí na nossa descrição aí para você lembrar. Axé e luz, tchau internautas, até o próximo programa Papo de Umbanda. Saravá.